Atualizar aqui para ver se já está ao vivo. Fala, pessoal, boa noite a todos. Já dá um feedback aí se me escutam bem, se escutam a Renata. Fala alguma coisa aí, Renato, só para testar o áudio. Olá, Renato, tá pessoal. me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Isso. E aí, galera, dá um feedback aí do áudio pra gente. Enquanto isso, deixa eu ver quem tá no chat. Capivara, como sempre, o primeiro a entrar, né? O Quinte, Gabriel. O que mais? Vamos dando um salve aí no chat para ver quem está acompanhando. MTS, Sérgio Aranha. Aranha mandou uma pergunta bem legal também aqui. Vou deixar anotado aqui. Pessoal, aproveitar alguns lembretes, tá? Primeiro de tudo, quem tiver aí já deixa um like na live, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. E lembrando que tá rolando o Thunder Challenge, um desafio que eu com a Pula a gente organizou em parceria com a Animotion, tá? Então entra no Insta aí, Thunder Challenge, e tá podendo participar até dia 18 agora de agosto. Se você quiser convidar alguém, algum DA, algum ilustrador para participar do projeto junto, pode ficar à vontade. É um projetinho de 3 a 6 segundos com o tema conexão e precisa estar na identidade do Animotion, tá? E com o logo. Mas entra lá no Insta que tem todas as regras certinho. E lembrando que a premiação vai ser um portfólio review do Marcel, Zil, da Carol e do Isaac. Além de um ingresso com Animotion, né? Que vai acontecer, tá chegando já em outubro. E também uma tablet da Ruion, tá? Tá aqui no fundo, ó. Tá vendo? Aqui. Então vai ser bem bacana. Quem ainda não estiver participando, corre que dá tempo. Até dia 18, tem 10 dias aí. Então, aproveitem essa oportunidade. E vamos lá. Vou dar uma introdução aqui, Renato, para a gente começar, então. Olá, boa noite. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. E hoje eu vou conversar com o Renato Krieger. Ele é motion designer, trabalha com 3D, especialista em 3D. Na verdade, você mexe um pouquinho de tudo, né, Renato? Eu vi seu portfólio, tem 3D, tem motion, tem comp, tem direção de arte, tem um pouco de tudo. Sim. E, cara, é um prazer conversar com você. Obrigado por disponibilizar um pouquinho aí do seu tempo aí para bater esse papo comigo, com a galera que está acompanhando. É sempre muito bacana conhecer um pouquinho da experiência das pessoas, poder compartilhar essas experiências com a galera. Então, obrigado de verdade. Seja bem-vindo novamente, né? E conta pra gente, cara, como que foi a sua trajetória, o caminho aí que você percorreu para chegar até onde você está hoje. Eu sei que você já trabalhou tempo fora na Alemanha, né? Não sei se atualmente você está no Brasil ou não, mas conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Muito legal isso tudo que você está fazendo aí com o pessoal do mercado de animação. É sempre legal ver conteúdo de verdade, assim. Então, eu faço um pouquinho de tudo, do jeito que você falou, assim, né? Eu comecei, na verdade, faz bastante tempo. Eu comecei lá por 90. Meu primeiro emprego foi em 99. Então, assim, eu comecei com 3D. Na minha casa sempre teve muito computador. Meu pai é engenheiro, minha mãe é artista, então teve assim essa mistura de tecnologia com arte, assim, sempre, desde sempre. E então eu sempre tive muito contato com computador, sabe? AutoCAD, essas coisas. Então no colégio eu já fuçava ali 3D, achava muito legal. Na época tinham uns programas na televisão, acho que chamava Reboot, não sei, que era um desenho todo em 3D. Eu falava, era isso que eu queria fazer. E aí no colégio eu fui fazer edificações, então eu achava que era meio uma coisa meio arquitetura. Naquela época realmente não tinha faculdade, essas coisas, sabe? Tinha internet, já tinha internet e tal, mas assim, era tudo um campo meio aberto, assim, né? Não tinha muita instrução. Então a gente Até a internet tinha muitas limitações naquela época, né? E o YouTube também não tinha nem chego em 99. Não, vídeo não tinha chego. Acho que foi 2006. Então. YouTube acho que foi 2006, cara. Exato, não tinha nem sequer, assim, a possibilidade de você ver vídeos online era uma coisa absurdamente impossível, assim.
Então, mas aí eu fui fazer edificações porque eu achava que ia fazer arquitetura, que minha família tinha escritório de engenharia e tal. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a estudar o 3D para fazer aquelas maquetes eletrônicas e tal. E fiz um certo tempo, assim. Aí, quando chegou no final do colégio, eu prestei arquitetura e aí abri um curso na PUC, na época, que chamava Comunicação e Multimeios, que existe ainda. Era a primeira turma, assim, que prometia. Eu lembro que o flyer tinha umas paradas, uns filmes 3D. Eu falei, puta, é isso, velho. Fazer. Aí eu até passei na arquitetura, mas eu fui fazer esse curso de comunicação, assim. E aí eu meio que comecei a definir o que eu queria, assim. Aí, logo no primeiro ano da faculdade, eu consegui um emprego num escritório de design gráfico. Eu consegui pelo jornal mesmo, assim. Peguei lá e fui. E era um escritório que fazia embalagem de brinquedo e tal, fazia as embalagens da Estrela, era super legal, assim. Inclusive, o cara que era meu chefe mora no meu prédio, assim, hoje, sem querer. E aí ele falou assim, olha, cara, você faz os 3D legal. Na época eu já fazia um pouquinho de coisa de internet, sabe, sites, essas coisas. Mas você não entende nada de design, assim, cara. É ruim, assim. Mas faz o seguinte, fica aí na internet e tal, e eu te ensino, assim. E era um estágio, né? Meio período e tal. E ele, de fato, ensinou, cara, assim, né? Diferente de muitos patrões que falam, não, fica aí, eu te exploro e tal. Ele ensinava mesmo, assim, cara. Então, eu aprendi design gráfico, assim, na raça mesmo, sabe? Fazendo logo de várias coisas, assim. Bem, no começo eu tirava foto e recortava, sabe? Fazia o básico, assim. Mas já fazia alguns experimentos, então, né? Tirar foto. Já. E ele me dava umas chances, por exemplo, de fazer umas ilustrações para as embalagens em 3D. Então, já tinha, assim, sabe? Eu conseguia conciliar as duas coisas. Sim. E aí eu fiquei, sei lá... software 3D que você usava, sabe? Qual que é? Eu usava o 3D Studio Max. Eu comecei com o 3D Studio DOS, né? Na época do DOS, e aí fui para o Max. E aí eu fiquei usando lá um tempo, eles usavam Mac, aí tinha uns outros softwares 3D em Mac, eu acabei ficando no PC mesmo. E aí eu fiquei, sei lá, 1 ano e meio lá, e aí me deu um negócio, falei, acho que eu não quero, vou voltar para a maquete, porque estava tendo um monte de cliente aparecendo, eu fazia, como chama, by side, assim, né, do lado, assim, eu fazia umas maquetinhas eletrônicas lá tal. Era um mercado que dava uma grana, né, antigamente, né. Sim. E eu falei, eu vou tentar isso daí para fazer uma grana. E aí eu fiquei tal, fazendo um tempo, e aí nesse meio tempo, na minha faculdade teve um concurso da Philips, né, com várias faculdades do Brasil e da América Latina, que era um concurso de arte digital. E aí eu me inscrevi, fiz lá, você tinha que fazer uma ilustração, né, eu fiz uma ilustração e tal, mandei, cara, ganhei, assim, ganhei com o primeiro lugar, eu vi essa da aplicação América Latina. E era assim, uma cena meio bucólica, assim, bem barroca, sabe? Não tinha nada de digital, assim. E isso acabou fazendo com que eu ganhasse, assim, porque todo mundo fez coisas extremamente digitais, né, abstratas e tal, e eu fiz uma coisa um pouco mais clássica. E aí, o prêmio foi uma viagem para a Europa. Eu nunca tinha saído do Brasil, falava muito mal inglês, assim. Aí eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, eu tinha feito 18, assim. E aí eu fiz um curso de inglês 3 meses rápido, assim, sabe? E essa viagem era assim, eram 2 países, era França e Holanda, e com hotel tudo pago. E era para você visitar as galerias lá. E aí eu troquei, eram 15 dias. E aí eu troquei a grana dos hotéis e peguei albergue e fiz meio que um mochilão pequenininho, assim, mas um mochilão, assim. Os caras falaram, não, vai mochilão, é legal e tal. E eu morrendo de medo, assim, né? Mas deu tudo certo, assim. E aí eu fiz uma coisa que, assim, eu já comecei a fazer isso quando estava no colégio, de, tipo, falar com pessoas, mandar e-mail. Já tinha e-mail, pelo menos naquela época, né? Então eu mandava um e-mail para as pessoas, falava, olha, puta, acho seu trabalho legal e tal. E aí eu comecei a mandar para uns estúdios lá. Então, assim, eu ia para Londres, eu mandei para alguns estúdios, falei, olha, eu estou indo para Londres, eu queria muito visitar vocês, assim. Eu sou estudante, tenho 18 anos e tal. E, assim, para minha surpresa, cara, todo mundo abriu a porta. Então, eu fui na Passion Pictures, visitei a Passion Pictures na época que eles estavam fazendo os clipes do Gorillaz. Puta, foi assim, eu falei, caralho. E era pequeno, assim, eram 2 andares, era um estúdio ainda pequeno. O cara
encheu minha mala de fita, né? Na época eram as fitas VHS, assim, com os reels. Sim. Aprende o Lightwave 3D, que era um software que estava na época, assim. Cara, eu voltei assim... E aí eu fiz isso e fiz na França, visitei uns estúdios na França e tal. E eu voltei a ser apaixonado. Falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, assim, sabe? Eu preciso dar um jeito de chegar lá, assim. E aí, logo que eu voltei, eu fiquei nesse tempo meio perdido, assim, e aí teve uma vaga de um escritório de jogos na época, que aqui no Então, Brasil... aí você saiu daquela agência que você estava. Sim, eu já tinha saído e eu tinha voltado meio para maquete eletrônica, assim, aqui Sim. no escritório. Mas Na época, estava cursando a faculdade ainda, né? estava na faculdade. E na época, assim, minha mãe trabalhava comigo, ela também fazia 3D, que ela era ilustradora e tal. Legal. E aí eu falei, não, eu quero fazer, não é arquitetura, sabe? Quero sair totalmente, assim. E aí teve essa vaga num escritório de jogos. Eu falei, puta, jogo, né, cara? Legal, lúdico, é isso, vamos lá. Entretenimento. E era uma empresa que fazia muito jogo para... Naquela época tinha muito Advergame, que chamava, que era jogo para internet. E aí, quando começou os celulares a ter joguinho, aquelas da cobrinha mesmo, sabe? Preto e branco e tal, eles começaram a fazer para aquilo, assim. E cara, era uma fábrica, assim, era uma semana por jogo. Então, assim, eu fazia, sei lá, jogo do vôlei, aí semana que vem eu fazia jogo da nave espacial, então mudava essa linguagem o tempo inteiro, né? E eu tinha que me adaptar. Bom que aprendia pra caramba, né? Na raça. Exatamente. E eu era o único designer, o resto era tudo programador. Então, assim, eu tinha que inventar o logo, tinha que inventar o fundo, fazer todos os assets, começava a animar. Aí eu via assim, a animação que era mais a praia que eu queria, sabe? E aí sempre que eu podia eu jogava um 3Dzinho aqui e ali e tal. E aí eu fiquei uns 3 anos e meio, acho, nessa empresa. E aí isso eu fiquei até 2005, se eu não me engano. E aí 2005 foi o momento que começou a disparar esse negócio do motion design. Já existia antes, né? Sempre existiu nas TVs, assim, mas chamavam motion graphics, não era tão difundido e tal. E aí começou a aparecer, tipo, Psyop, uns estudos assim, fazendo umas coisas muito malucas. E aí eu falei, não, eu quero aprender a fazer isso, é isso que eu quero tentar fazer. Aí na época eu não peguei o After, eu peguei um outro programa que chamava Combustion na época, que era da Autodesk também. Era da Discrete, Eu né? lembro. Você lembra? Era tipo Lembro. um flame com layers, assim. Sim. E eu animei, sei lá, um ano e pouco nele, assim. E aí eu saí dessa empresa de jogos e eu fui trabalhar num estúdio que estava abrindo, pequeno, chamava Nuyang, na época. Não existe São mais, Paulo. né? Aqui em São Paulo. Eu conheci por um cara que trabalhou comigo nessa empresa de design gráfico. Ele abriu junto com outro cara esse estúdio. Era tipo uma boutique, assim, de design. E aí lá eu conheci um cara que é o Lucas Fernandes, Ribeiro, né? Que virou sócio do Ariel depois, né, na Nitro. Mas aí eu trabalhei eu e ele, assim. E a gente trabalhou lá, acho que eu fiquei uns 8 meses, cara. Não fiquei muito, não. Não rolou, assim. E aí, logo, assim, eu comecei a ver umas outras coisas que eu achei que não estava rolando. E aí eu conversei com o pessoal da Terracota, que na época, não sei se você ouviu falar da Terracota, mas a Terracota Não lembro. foi um estúdio grande, assim, e eles foram uns estúdios que tinha, por exemplo, Silicon Graphics, sabe, aqueles computadores de 3D específico e tal. E aí, nessa época, eles o After já estava mais difundido, eu estava aprendendo já After, e aí eu acabei indo trabalhar lá como motion designer já, propriamente dito, assim, com After. Mas em paralelo, você estava no 3D ainda ou não? Você falou, agora eu vou estudar After. E deu uma pausa. Sempre usei o 3D, nunca parei. Então, Eu acho que tiveram fases que eu me dediquei mais ao After, assim, ao design mesmo. Acho que quando eu entrei nesse estúdio de design, que era um estúdio, eu falo que é boutique, assim, porque eles faziam... a ideia deles era trabalhar com o mercado de luxo, assim, então tinha uma linguagem muito fina, sabe? Então eu me dediquei muito nessa época para entrar assim de cabeça no design gráfico, assim. E aí quando eu fui para a Terracota, eu já
foi na publicidade mesmo, assim, né? E aí lá eu fazia 3D, fazia 2D, e aí lá a gente fez um clipe super legal pro Sandrão, do RZO, não sei se um rap lá, que foi nomeado no VMB na época. Então, assim, era um momento legal, assim, realmente, sabe? Tipo, e o motion tava despontando, assim. E aí, com o tempo, na terracota mesmo, não demorou muito, na verdade, mas, assim, começaram a vir umas demandas de direção, assim. E aí eu comecei a dirigir uma coisa ou outra, coisa pequena, assim, né? Mas sempre com aquela cabeça, putz, eu queria muito trabalhar fora, eu viajava, visitava os estúdios, sempre fiz isso, sabe? Toda vez que eu viajava, eu ia visitar um estúdio, conversava com a galera, eu fui para os Estados Unidos, tentei, lá não rolou. Eu falei, bom, deixa quieto, não vai rolar, estou feliz aqui. E aí foi começo de 2009, eu entrei em contato com um estúdio na Alemanha, mas eu entrei em contato assim, tipo, puta, eu vi um trabalho legal mesmo. Eu falei, cara, que legal o trabalho de vocês. Mandei e-mail, assim, puta, que da hora. Eles me responderam e falaram assim, porra, legal o seu trabalho, assim, né? Você não quer conversar? Você já pensou em morar aqui? Aí eu falei, claro que eu já pensei, né? Tipo, não pensei pensar. Aí eu falei, vamos conversar, né? Mas assim, só para você entender, assim, isso já tinha rolado várias vezes, sabe? Já tinha falado com vários estúdios e no final não dava nada, assim. Aí eu conversei com eles tal, e os caras falaram, a gente está precisando de um cara que faça lead no departamento de arte aqui. O que você acha de vir aqui ver? Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei uma semana. Fui no verão, fui sozinho, assim, né? Eu morava com a minha esposa já, não era casado, mas eu fui sozinho, assim, no verão. Falei, cara, esse lugar é lindo, maravilhoso. Anoitece 10 da noite, vamos embora, assinei o contrato, né? Falei, pera, vamos. Assinamos o contrato, e aí toda papelada para sair, né, de visto e tal, eu fui mudar no inverno, assim. Puta frio! Não tem, né, tipo, os Estados Unidos que tem aquela baita burocracia de visto para trabalhar. Olha, então, lá você tem uma coisa que chama, acho que todos os países têm, mas chama Skilled Worker, que é o seguinte, é uma categoria de visto, né, que é para pessoas que eles consideram que são necessárias para o país, assim, profissões, né. Então, um requisito é você ter um grau, uma formação universitária, um bacharel, pelo menos, né, você tem que ter pelo menos um bacharel, e tem que ser uma categoria, ela tem várias categorias, você pode olhar em vários países, tem lá, a gente está precisando de médico, isso, aquilo, designer e IT, tecnologia, tá sempre lá, sabe? Então, e aí eu entrei nessa categoria, o escritório me ajudou com a papelada, tudo, mas demorou aí uns 4 meses. Eu casei, a gente acabou casando tudo para poder ir junto, e fomos, a gente foi em novembro, assim, puta do frio, desgraçado, você sabe? Então, tipo, isso é em 2009 ainda ou 2009, tinha passado? 2009, que eu fui bem no começo do verão, que era tipo junho, era final da primavera, assim, era primavera, verão, então nossa, era lindo, assim. E aí a gente chegou lá, né, e o inverno, assim, né, ele dura bem menos, né, ele 4 da tarde tá escuro, assim, cara. Eu falo, puta merda, né? Tá frio, escuro e tal. Mas mudou aquela visão, né? 10 da noite, 10 da noite. Nossa, e dura, viu? E é longo. Nossa, não acaba nunca. Mas foi legal, assim, cara. Eu trabalhei nesse estúdio, chamava Optics Digital Pictures, que é uma pós-produtora. E eles eram uma das maiores pós-produtoras da Alemanha. Tinha escritório em Dubai, escritório em Toronto, Berlim, vários lugares. E aí foi legal para ver como funciona, sabe? Uma máquina maior, assim, né? Então, e aí eu cheguei já dirigindo o departamento de arte, que também é um desafio, porque eu não falava a língua, né? Eu fui aprendendo aos poucos, o inglês que a gente acha que sabe, né? Quando você está todo dia, o dia inteiro, assim, já começa a ficar mais complicado também. Mas deu certo aí eu fazia muita direção de departamento de arte. Então, assim, por exemplo, tinha um filme, era direção de arte, né, no geral, assim. Fazia muito Você não pegava para animar? Oi? Você não pegava para animar?
Era mais a Animava direção de também, arte. animava também, animava também. Mas aí já tinha uma equipe maior, então, por exemplo, o 3D já tinha um departamento de 3D, assim, então eu raramente ia lá e operava, eu usava o 3D mais para fazer os wireframe, mas eu não participava da produção final, até porque seria meio prepotente da minha parte, os caras eram, sabe, eles tinham todo o know-how e tal, bastante gente, assim, e aí eu fiquei, assim, foi um ano mais ou menos que eu fiquei lá, aí no segundo ano eu já comecei a dirigir umas coisas nesse escritório, e aí fiquei 3 anos lá. E aí ficou aquela coisa assim, que a minha ideia era, eu vou para a Alemanha e depois eu vou para outros países, assim, essa era a minha ideia. Sim. Mas eu gostei de lá, assim. E aí, depois desses 3 anos, eu e minha esposa, a gente entrou numa coisa assim, putz, será que a gente volta? Será que, o que a gente faz, assim, sabe? Eu não estava muito feliz no escritório, não estava dando muito certo. Enfim, entra e sai de gente, escritório muito grande também tem essas questões, Sim. né? Que é tudo muito complicado. E aí eu falei, puta, vou sair. Aí eu saí e comecei a conversar com outros estúdios lá, assim. E aí apareceram algumas oportunidades, assim, e eu peguei uma, que era um outro estúdio lá também para fazer a mesma coisa, direção, departamento de arte, que chamava Liga 01, que fala Liga no 1, e que hoje foi comprado por um estúdio grande, que é a Zezult, que é puta nome, assim, no design e tal. Eles foram comprados e eliminados, praticamente. Mas lá foi, assim, uma escola enorme, assim, sabe? Porque era um estúdio pequeno para os padrões, né? Nós éramos em 18 pessoas no escritório de Hamburgo e mais uns 20 e poucos no escritório da outra cidade, que era Munique. E eles faziam muito efeito visual, trabalhei com muito propaganda de carro, assim, 3D, alto nível, sabe? Então, foi muito legal, assim. E lá você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei um pouco mais, eu fiquei 3 anos e meio, e aí entrou mesmo uma coisa, puta, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Isso já fazia 6, 7 anos quase na Alemanha, 6 anos e meio. Aí eu conversei com os caras e falei, olha, eu quero voltar, mas eu quero ficar freela um tempo, de repente aqui. Aí eles falaram, não, beleza, fica freela, a gente tem um projeto grande aqui, que é de direção era um comercial da Audi, eram 5 filmes, mais um outro filme extra, a gente queria que você dirigisse como freela, e aí eu fiquei, sei lá, fiquei uns 6 meses, eu saí do escritório e fiquei mais uns 6 meses lá, assim, sabe, mas como freela. Sim. Mas eu Mas, mas daí, nessa época, nesses dois estúdios, você trabalhava presencial ou não? Já era home presencial. office? Não, Presencial? sempre presencial, sempre presencial. E aí a minha preocupação, porque assim, a minha ideia era assim, eu falei, conversei com eles, a gente tinha uma relação de confiança muito grande, assim. E eu falei para eles, olha, eu quero muito trabalhar do Brasil, assim, né? E na época não tinha essa coisa de trabalhar remoto, né? É muito recente mesmo, assim, né? Muito recente. Sim. E aí eu falava, puta, vai dar certo, né? Vocês vão me contratar? Eles, não, pode ficar tranquilo, a gente vai sempre te dar trabalho e tal. E aí eu falei, não, beleza, então eu vou ficar freela, vou ficar um tempo aqui freela para fazer uma rede de clientes aqui também. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu fiquei aí 1 ano e meio freelando lá, mas já trabalhando essa volta, sabe? Porque também é um retorno, é muito difícil, assim, não é fácil, cara, porque você cria um laço lá, sabe? Você constrói uma casa, você compra as coisas, você tem amigos, assim, é muito difícil voltar, muito difícil mesmo, assim. E a gente foi trabalhando isso, eu e minha esposa, assim, aos poucos, né? Então eu vinha para o Brasil, ficava 1 mês e meio, 2, e voltava para lá, sabe? E foi dando certo, assim, sabe? Os trabalhos foram vindo, eu comecei a conhecer mais pessoas, fui trabalhando para outros estúdios e tal, até que um dia eu decidi voltar, e foi um ano antes da pandemia, assim, eu voltei, até voltei lá de novo para continuar os contatos e tal, fiz uma visita, e aí estourou a pandemia, eu não voltei mais, assim, porque tudo ficou remoto, né? E aí veio o trabalho do mundo inteiro, assim, parou dessa coisa, é só Alemanha, né? As coisas começaram. Então,
pandemia também, lógico, foi terrível, mas serviu para mostrar que funciona o trabalho remoto, né? Exato. Como Exato. freela. Que antes eu acho que a maioria dos lugares tinha esse receio. Nossa, será que o cara vai ser eficiente? Eu não sei, eu não estou vendo o que ele está fazendo ou não. Exato. Mas acho que ficou mais do que provado que sim. Que Acho que funciona. pelo menos eu, cara, às vezes a gente acaba trabalhando até mais do que trabalharia dentro do estúdio, né? Você tá aqui e fala, vou adiantar um pouquinho mais. Acaba passando. Exato. É um perigo, é um perigo. Sim. E depois disso, você continuou prestando trabalhos para lá ou não? Sim. Aí assim, os 2 primeiros... Para falar a verdade, assim, eu trabalho muito pouco para o Brasil, muito pouco mesmo. Desde que eu cheguei, assim, eu fiz muito trabalho para a Alemanha no começo. Aí, quando deu a pandemia, começou a aparecer realmente coisa de vários outros lugares. Eu também sempre tentei fazer um network fora, assim, né, da Alemanha. Sim. Mas aparecem uns trabalhos do nada, assim, que a gente não tem muita ideia de onde vem, assim, sabe? É uma região natural, vai crescendo, assim. Então, aí eu comecei a trabalhar para outros lugares, sem ser Alemanha. Trabalhei para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha. Na Alemanha, qual que é a moeda deles? É o euro. O É o euro? euro. É. Ah, tá bom, Então, né? assim, trabalhar para grande, assim, para União Europeia é um pouco mais tranquilo, né? Assim, tem essa coisa também do remoto. Eu passei por uma situação agora recente que eu fiz um trabalho para a Arábia Saudita, através de um contato que tinha de Dubai, que eu já conhecia. Então, era uma coisa assim, aparentemente segura. Eu peguei o trabalho, trabalhei um mês no trabalho, e eu demorei 5 meses para receber. Então, assim, Cara, fica o alerta assim, para as pessoas que trabalham remoto, não é todo lugar que é sério também, né? Tipo assim, eu tive esse era esse um lugar mesmo problema que é, com o mesmo lugar do Dubai. opa, vamos trocar depois os nomes aí para saber se é o Sim, mesmo. sim. Com 6 meses para receber e encher o saco quase todo dia, cara. Foi um Exato. negócio. Foi nesse nível, foi nesse nível. E veio de um contato confiável, sabe? Então eu dei a chance para ele, Então, não, é cara, confiável, vai dar certo. e você acaba entrando numa situação chata pra caramba, né? Porque comigo aconteceu, foi semelhante. Também foi um contato conhecido meu que pegou o trabalho, me colocou junto, mas eu fui contratado, na verdade, não diretamente pelo pessoal lá, fui contratado pelo meu conhecido brasileiro. Porém, ele não recebia, ele também não me pagava. Daí eu ficava pensando, putz, mas eu não tenho nada a ver com o assunto, eu não tive contato direto com o Exato. cliente. Nossa, foi um rolo, cara. Sei que foi 6 meses também para receber. E desorganiza tudo, né? A gente que é freela, assim, Sim, já é uma desordem, né? Você já tem que tentar achar ali sim. uma ordem onde não existe. E isso deu uma desestruturada, assim, até psicologicamente, né? Você fala, pô, cara, eu faço tudo tão certo, assim, né? Mas, enfim, isso sempre vai existir, né? E é uma boa lição, porque depois de tanto tempo de carreira, né? Você ainda tem que ficar esperto, assim, você ainda fala, putz, isso Tem ainda que pode tomar, acontecer, né? sempre estar em alerta e tomar uns cuidados a mais, né? Exatamente. Agora, uma pergunta. Acredito que para você morar no Brasil e ganhar em dólar e euro é melhor do que você estivesse morando lá? Ou não? Como Sim, que? sim, com certeza, com certeza. Tanto que, assim, no final, nos últimos meses, aí, uns 6 meses que eu estava lá como freela, porque lá tinha essa cultura muito de você é freela, mas você vai no estúdio e trabalha lá, sabe? Sentado lá. Sim. E aí, nos últimos 6 meses, isso não estava rolando mais, eu estava trabalhando em casa, assim. Aí eu falo, porra, tô sentado aqui, trabalhando, pagando um imposto que, puta, é altíssimo, assim, sabe? Era 40% da minha grana embora, assim, fácil, Nossa. sabe? E aí, e você fala, meu, e eu tô trabalhando em casa, né? Nesse frio, assim, eu podia estar lá no calor, né? Tem uma piscininha e tal, pô, eu tô aqui sofrendo longe de todo mundo que eu conheço, sabe? Assim, e aí realmente não fazia mais sentido. Assim, falei, não quis voltar e falei, putz, esse é o melhor cenário, eu acho. Assim, a possibilidade de você trabalhar remoto hoje em dia realmente muda a vida, assim, sabe? Sim. De muita gente. Ainda mais para fora, né, cara? A conversão do É, jeito que tá, vale exato. a pena. Que o Eu acho que dólar continue assim, aumentando. exato. Eu acho assim, é importante só que, né, tem uma galera que às vezes sempre fala, mas e aí, como é que é, tal. Tem
isso é uma coisa que eu faço, tá? Não é todo mundo que faz, mas assim, eu acho que é importante. Quando você vai trabalhar com outro país, você tem que entender como funciona um pouco da cultura, vai. Então, assim, por exemplo, quando eu trabalho com a Alemanha, eu tento trabalhar mais ou menos no horário deles. Então, isso exige que eu acorde muito cedo, por exemplo, para estar lá, sabe, presente. Embora ninguém fica me ligando todos os dias, mas hora ou outra tem uma reunião que às vezes é 5 da manhã, sabe? Então, eu acho que você tem que ter esse discernimento que o Sim. cara ele vai precisar às vezes falar com você, sabe? Você tem que estar disponível. Qual que é a diferença do fuso lá? Agora tem 5, né? Por causa do verão deles, 5 horas de diferença Para para mais. nós. Então, aqui é muito cedo mesmo. Sim. E isso realmente faz muita diferença, assim, eu tenho esse feedback muitas vezes, sabe, deles, assim, falar, putz, eu sei que mesmo você estando longe, eu posso contar. E isso, às vezes, vale mais do que você ser puta talentoso, sabe? Acho que você Sim. trabalhar direitinho, assim, é o que funciona a Essa galera quer confiança confiar. ética, né, cara? Sim. Exato, eles Às querem ter vezes eu certeza vejo que vai dar muito, certo. às vezes eu vejo muitas pessoas talentosas pra caramba, mas não agem dessa forma, sabe? Às vezes, É, tipo, somem, tipo, não dão nenhuma satisfação. Não precisa toda hora ficar falando, viu, vou fazer tal coisa. Não. Mas é importante estar ali no horário correto, avisar se precisa ser, viu, aconteceu um imprevisto, preciso sair, fazer tal coisa e tal. exato. E acontece que muitas pessoas talentosas, às vezes, se descuidar com esse que seria o básico, né? Então Exatamente, é exatamente. complicado o negócio, que é bom todo mundo se atentar. Exato. E, Renato, tô com umas perguntas aqui da galera, cara. E Opa, depois manda. eu separei algumas aqui. Depois você preparou aí um projeto para mostrar para a gente, né? Sua timeline, para a gente conhecer um pouquinho. Eu queria mostrar, porque assim, eu estava comentando com você, uns tempos para cá eu estou usando o Fusion, né, que é um software da DaVinci, já faz aí uns 5 anos mais ou menos que eu estou nele. E ele é muito pouco usado, assim, é uma pena, porque principalmente para quem faz comp 3D, eu acho legal, sabe, ser difundido um pouco mais, assim. Ele, inclusive, tem uma versão grátis, você pode usar, ele é quase sem limitação, tá? Você pode usar quase tudo, assim. Então, sei Legal. lá, a nível de Então, curiosidade, vamos assim, é começar, interessante. então, mostrando ele. Porque eu acho que o pessoal tá curioso de ver essa timeline. Depois eu mando as perguntas. Pode ser? Pode, vamos lá. Compartilhar sua tela aqui. Tá. Então, esse daqui é um projeto, esse foi o último projeto que eu trabalhei agora, que foi um projeto para uma empresa de tecnologia da Inglaterra, que é um cliente direto que eu tenho, e eles trabalham com inteligência artificial, sistemas de inteligência artificial para várias grandes empresas, assim. E deixa eu só mostrar antes, porque assim, isso tudo começou com uma ilustração. Eles me chamaram para fazer uma ilustração que parecia simples, mas no fim foi extremamente complicada, que era explicando como funciona os departamentos e como a inteligência artificial pode operar nesses departamentos diferentes, assim. E eles tinham essa ideia de ter essa cidade interconectada e tal. E essa foi, assim, foi uma ilustração que demorou, na verdade, demorou aí uns 2 meses até chegar nela, assim. E depois eu animei ela, todos os carrinhos, tal, não sei o quê. Que eles usaram no site em apresentação e tal, e aí começou meio que uma parceria, assim, sabe? Eu comecei a fazer muitas ilustrações para eles, muito parecidas com essas, e aí foram aparecendo alguns filmes também para fazer explainer, assim, né? Vamos dizer. Sim. E esse foi o último que eu fiz, e ele foi todo feito em 3D e tem algumas partes que são feitas em interfaces que foram feitas em 2D. Né? Então, para as animações em 2D, eu fiz tudo em After. Eu vou mostrar primeiro essa cena, porque é a parte que é mais 3D, vamos dizer assim. Então, assim, o que é legal do Fusion, né? Esse da esquerda é o meu render 3D, né? Esse daqui é a parte da comp completa. O render está quase bem resolvido, assim, vamos dizer. Mas tinha uma coisa ou outra que eu, às vezes, gosto de mexer, sabe? Uma luz, um contra, dar uma desfocada em algum lugar da imagem e tudo mais. E o legal do Fusion, assim, é que o After você até consegue fazer, mas você precisa de uns pluginzinhos para acessar esses canais.
mas no render você tem esses passes diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o Cryptomate, que se você pega cada um dos objetos, você tem, por exemplo, o Position Pass é um pass que eu uso muito, que é exatamente para fazer esse tipo de máscara aqui. O que é isso? Deixa eu só fazer uma conta aqui. Mas ele vai te dar a possibilidade de fazer uma máscara baseado numa posição XYZ do render, né? Então, assim, vamos dizer, eu quero, sei lá, fazer um brilho nessa parte, nessa região, né? Então, eu consigo acessar essa máscara, aumentar essa máscara. Né? Ele não pega como um todo, como se fosse uma layer, né? Não, ele pega essa informação de RGB e ele, que é uma informação 32 bits, né? Então tem mais do que, muito mais informação, para achar um ponto específico. Então, por exemplo, atrás da mulher aqui, né? Eu consigo pegar essa máscara aqui, né? E isso combinado com outras máscaras, né? Então eu faço isso com uma seleção, por exemplo, desse painel aqui, eu consigo isolar esse cara com um degradê. Então, isso é muito legal, assim, né? E é fácil, sabe? No After você tem um plugin para fazer isso, mas é extremamente lento, ele é chato de se trabalhar. Por exemplo, tem um outro que é os normais, né? As normais também é uma informação RGB, mas eu consigo fazer uma máscara que ela é basicamente da direção das normais do objeto, da direção do 3D. Então, eu consigo fazer um highlight, assim, eu consigo iluminar, um pouco, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui eu usei, eu não lembro mais por que eu usei isso, mas eu vou descobrir. Eu usei para, na verdade, isolar só a face do chão, por exemplo. Mas eu poderia usar para fazer um ring light nela aqui. Né? Eu posso pegar aqui, selecionar, por exemplo, essa parte aqui, tá? Daí eu quero isolar só ela, então eu combino essa máscara com uma Filmate, por exemplo. E ele já vai dando um preview em real time na direita ou não? Pode dar sim, quer ver, ó, por exemplo. Eu vou combinar essas duas máscaras aqui, que é essa dela com essa daqui, tá? Então, eu vou ter isso daqui, ou seja, ela isolada, certo? Aí eu pego esse cara aqui, que é o render, e coloco uma correção de cor, né? Imagina que é um adjustment layer, assim, sabe? Eu vou colocar um adjustment layer que tem essa máscara aqui. Então, eu venho aqui e posso aumentar o gain só dessa máscara. E assim você consegue meio que e quase que fazer uma direção de arte em coisas realmente ridículas, assim, sabe? Então, uma pergunta interessante aí do Capivara, se depende mais de uma GPU top de linha ou não. Ela usa... Porque o After usa muita RAM, né? Sim, não, ele usa GPU. Agora, eu não sei se... Eu tenho uma GPU muito boa, então é difícil saber se... mas eu acredito que você precisa ter pelo menos uma RTX aí, para poder... Sim. De qualquer maneira, ele é um pouco lento, assim, ele não é tão rápido quanto o After, né? Quanto um software tão poderoso como esse, não é tão popular, né? E ele é super antigo, assim. É uma pena. Sim. É uma pena. E, assim, eu estou trabalhando nele standalone, tá? Mas a versão que vem, por exemplo, você baixa o Resolve de graça, você tem a timeline, como se fosse um Premiere, né? Você tem as tabs, assim, você edita, aí você vai lá, pega essa cena e só muda a tab para o Fusion, aí você já vai fazer efeito. Aí você já vai para o som, você consegue fazer a pós-produção toda, assim, né? Então, ele é bem completo, assim, e ele tem muito script, sabe, que é de graça, ele funciona com os plugins, acho que é o OFX, né,
esqueci o nome. Sim. Mas é uma linguagem de plugin que funciona no Nuke, por exemplo. Tem algum tipo de mercado que usam mais ele? Tipo, sei lá, cinema? Porque o After é muito usado na publicidade, né? Ou Sim, não? olha, tem muita gente de publicidade que está usando, assim. Ele era bem popular na Alemanha, para falar a verdade. Por isso que eu comecei a usar. Porque um amigo falou, puta, usa isso, é de graça e tal. E aí eu comecei a usar ele, assim. Mas está crescendo porque, como muita gente faz cor no DaVinci, então abre essa possibilidade de já fazer alguns efeitos, assim, sabe, no filme. Sim. E aí começa... Meio que integrado, né? Exato. Para animação, você anima aqui, tranquilo, mas não ter uma timeline é chato. Eu assumo. Ele até tem, assim, sabe? Ele tem as curvas aqui, tá? Você pode animar as coisas aqui, mas ele é um pouco ruim, assim, eu não gosto. Para quem está acostumado com After é outra coisa, né? Realmente é muito mais fácil. Mas por exemplo, no mesmo... Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia entrar numa outra compra, que se você fala... Opa! Não, depois eu quero ver o resultado final. Eu já vi, na verdade, mas para a galera assistir também. Tá. Esse daqui também é um exemplo bom, assim, porque a gente tinha essa cena que era uma cena clássica, assim, um cara usando uma interface digital lá, Minority Report, né? Bem comum, assim. Deixa ele só render aqui. Então, essa foi a comp final, E aí, o que acontece? Tinha toda essa interface aqui, né? O render é esse daqui, esse cara numa tela preta, assim, não tem muita coisa, né? Com o Gamma, ele é meio que isso. E aí, essa interface toda, ela foi feita no Illustrator, né? Então, como a gente está acostumado a fazer, todo o design todo detalhadinho lá, tal, eu uso normalmente esse Overlord para passar tudo para o After. Sim, eu acho esse plugin essencial, assim. E aí foi passado para o After. Quem animou isso aqui foi o Maxwell Eduardo. Chamei ele para trabalhar nesse job, ele animou tudo. E aí a gente rendeu isso daqui, que é uma texturona, assim, né? Ele rendeu, acho que 3 peças diferentes, um com a bordinha, um com os textos e tal. E aí, uma coisa que também é legal no Fusion é que você consegue... Assim, o After, hoje em dia, está abrindo essa possibilidade também. Mas você consegue carregar um FBX, né? Um arquivo de 3D mesmo, assim, né? Sim. Então, eu carreguei eu trouxe aqui... Nesse caso, eu trouxe só a câmera, assim, não era nada muito absurdo. Né? Mas eu poderia ter trazido mais coisas, sabe? E aí eu fiz as partículas aqui. Então, esse fundo aqui, por exemplo, que quase não dá para ver, na verdade, né? Deixa eu isolar ele aqui. Ele tem um grid e tal. Esse grid é um modelo mesmo 3D aqui dentro, né? Que eu rendo ele aqui dentro, junto com as partículas que também estão integradas nele, tem tudo aqui. E essa perspectiva das telas você fez direto nele também? É como se ele transformasse uma layer 3D e você consegue fazer a rotação? Isso é o que o Maxwell me passou, por exemplo. Ele me passou o fundo e isso daqui. Aí eu coloquei elas todas juntas aqui. Então eu tenho elas como se fossem layers 3D mesmo, né? Igual chapinhas, né? Igual no After mesmo. Isso não tem muita diferença. E a única coisa diferente que eu fiz foi que aí eu juntei isso com o fundo que também é 3D, com o render 3D e compus tudo, né? Então ele dá essa facilidade, porque assim, eu poderia ter feito umas partículas em 3D, renderizado um layer a mais, mas assim, a gente estava falando de um filme de 5 minutos. Eu fiz toda a parte 3D sozinho. E o Maxwell fez toda a parte 2D, entendeu? Então, eram duas pessoas trabalhando, assim. Então, assim... E 5 minutos de filme é tempo pra caramba, hein? Então, eu fiz desde a decupagem, storyboard, animatic, vai, volta, 3D. Então, assim, tem que otimizar, sabe, certas coisas. Então, nesse quanto tempo levou esse processo todo? Cara, assim, depois que o storyboard, 90% do storyboard estava aprovado,
foram uns 3 meses. 3 meses, mais ou menos. Mas, Foi assim, rápido, pra né? ter uma ideia, foi rápido. Mas, pra você ter uma ideia... 2 pessoas, 3D pra caramba, 5 minutos. 3 meses, 3 meses e meio. Mas, assim, pra você ter uma ideia, na última semana mudou o storyboard, assim. Tipo, já estava pronto, o filme muda, vai... E, assim, é o cliente direto, não tem uma agência no meio, então você tem que ter muita paciência, sabe? Assim, explicar como funciona, não, você não pode voltar atrás, tá? Mas, enfim, faz parte, né, do ofício, assim, né? Então, esse era o projeto que eu queria mais... eu posso mostrar um pedacinho dele, porque é 5 minutos, né? Sim. Então, vou tirar o áudio aqui, deixar em tela cheia. Então, tem aquela cidade lá no começo. Essa foi uma cidade que eu construí no primeiro filme, reaproveitei nesse para tratar do assunto novo, né? Então, enfim, muita partícula. E essas partículas aí, você foi 3D? 3D. Esse filme eu fiz tudo em Max, de novo. Eu trabalho com cinema, mas eu prefiro trabalhar com Max porque muitos anos já, eu já estou super acostumado com pipeline já, sabe, redondinho e tal. O personagem foi Maia? Foi pro Maia ou não? Foi tudo Max. E aí o personagem é o seguinte, eu tenho aquele Real Illusion, até posso depois linkar, eles têm um banco de animação e motion capture que você pode comprar. Então eu comprei alguns bancos de motion capture e comprei alguns modelos específicos de business, assim, sabe? Que eu poderia reutilizar, assim. E aí eu integrei eles no Max, coloquei, né? Você já consegue colocar o esqueleto e animação e baixar já um FBX pronto. Assim. E aí foi uma questão de popular a cena, assim, deu um certo trabalhinho. E eu usei um outro plugin também chamado Anima... Putz, agora eu vou dar uma olhada depois. Anima alguma coisa. Mas que você também são scanners de pessoas animadas, assim, sabe? Que foi usado na última cena. A última cena são essas pessoas escaneadas mesmo. Então aqui, assim, o filme, só para falar mais ou menos assim, ele vai mostrando os departamentos diferentes, como eles são integrados, como eles não são integrados, na verdade, e aí como você usa a inteligência artificial para integrar esses departamentos das empresas e tal. Enfim, então teve um trabalho aí de concept mesmo, né, para tentar achar essa metáfora para cada coisa, assim, né, que é um trabalho considerável, assim. Mas é um trabalho que eu desenvolvo com eles há muitos anos já, né, 5 anos que eu estou desenvolvendo essa linguagem toda. Então, o filme é um resumo do que a gente já desenvolveu ao longo desses 5 anos de parceria, assim, né? Muito legal, cara. Então, pessoal, uma baita referência aí também pro Thunder Kelly, pro projeto lá, porque, ó, tem conexão pra caramba, até as cores lembram do Animotion, cara. Legal, olha, baita referência, ó. Tem uma biblioteca maravilhosa sobre conectividade, que eu já tentei reinventar essa porra, assim, tipo, pontinhos que se juntam, bolinhas, quadradinhos. Cada hora você tem que achar uma analogia diferente, né? Sim. Eu não sei como você tá de tempo, mas se tiver tempo, é bacana participar, cara. É verdade, pô. Legal. Vamos ver. Eu vou te mandar algumas perguntas pra gente aproveitar o restinho do tempo. Vamos. A galera fez aqui. Mas, cara, incrível, fiquei curioso em querer aprender. Tem a versão gratuita, você falou, né? Tem a versão gratuita, pode baixar lá, é super... E a versão paga não é cara, assim. Acho que são $290 para o dongle, que é um USB que você espeta no computador para licença, flutuante, e não tem upgrade, assim, vitalício. Eu tenho Como você pega esse... Você recebe a licença e mantém ele no grupo? Você recebe uma caixinha com a licença. Tem 2 tipos, eu acho que tem uma que não é o dongle. O legal do dongle é que você espeta em qualquer computador. E você não precisa fazer nenhum processo de login nem nada. Então, você espeta aqui, instala, ele acha a licença. Nossa, mas eles enviam para o mundo todo? Cara, eu comprei o meu no Mercado Livre, de alguém que comprou e desistiu. E aí eu consegui comprar. Mas tem uma escola que chama NFT,
E o Miguel lá, ele é representante, ele vende aqui, mas é um pouco mais caro, mas você consegue comprar com ele a licença oficial também. A minha é oficial, mas é de alguém que comprou e desistiu e vendeu. Né? Não. Pô, vamos lá para as perguntas. Ó, a pergunta do Sérgio Aranha. Onde você busca inspiração? Que brilha os seus olhos em seus projetos? Essa é uma pergunta difícil. Cara, eu acho que depende muito do projeto. Eu acho que a grande sacada que eu acho, assim, né, depois de tanto tempo trabalhando, eu acho que o segredo é esse domínio de várias linguagens, sabe? Por exemplo, sei lá, eu trabalhei com design gráfico, depois eu fui trabalhar com jogo, depois, sabe, assim, você não ter uma... Eu vejo muita gente focando muito em tendência, sabe? Eu acho legal você dominar a tendência, mas é interessante você entender que cada cliente é um, assim, né? Cada um vai ter uma necessidade e a gente tem que atender de uma certa maneira aquilo. Então, você entender esse domínio, ter esse domínio da linguagem, assim, sabe? Saber o que é próprio para isso, para aquilo, eu acho que é um dos segredos para você achar a inspiração para aquele projeto. Agora, para projeto pessoal, putz, sei lá, cara, desde comics, assim, eu lia muito essas revistinhas, não é do tempo de vocês, mas Mad, Chiclete com Banana, Laerte, Angeli, essas bobagens, assim, sabe, escatológica, até as artes, né, sei lá, como você falou no começo, eu ilustro, eu pinto, desenho, então, assim, eu tento pegar assim, para a minha vida pessoal, a inspiração no clássico, assim, sabe, no que veio lá atrás. Porque ali você consegue, cara, já tem tudo que a gente está vendo, falar que super legal, puta, não, já tinha, sabe? De uma outra maneira, assim, mas estava lá, assim. Então, se você for, eu acho que Fica guardado no seu banco de dados, né? Exato, exato. E aí você vê a tendência, assim, eu acho complicado, porque parece meio pasteurizado, né, tudo, assim. Não estou dizendo que eu fico inovando, não, assim, sabe? Sim. A gente vive a tendência normal, assim. Mas é interessante a gente não ficar limitado a ela, né? Exato, exato. Que é um problema, sabe? Porque, por exemplo, teve uma época que eu fui... eu tinha um escritório de representação de artista que me representava. E eu tinha um embate com a mulher lá, porque ela falava assim, ela falava, Renato, eu quero que você elimina todos esses filmes de carro, de não sei o quê, porque eu gosto dos seus personagens. E eu falava, cara, eu gosto dos meus personagens também. Mas eu tinha um puta medo, assim, de ser um cara de uma coisa só, sabe? Que, sei lá, eu acho que para algumas pessoas pode funcionar, mas para mim, eu sempre... primeiro que eu canso das coisas muito rápido, sabe? Então, eu gosto dessa coisa de estar mudando o tempo todo. Então, agora eu tô fazendo tecnologia, depois eu vou fazer, sei lá, uma campanha de sabonete. É legal, eu acho legal estar mudando, assim, sabe? Não fica monótono, né? Não fica monótono. Mas é uma coisa que é muito comum. Eles falam assim, você tem que ter seu estilo, é só seu estilo. Assim, eu acho que até tenho estilo, mas eu não tenho só esse estilo, sabe? Eu acho que Sim. eu não sei. Para mim, eu acho uma coisa importante ter esse leque. Você falou também sobre pintar. O Lucas mandou uma pergunta. Renatão, você tem formação em artes plásticas? E você pinta também. E tinha representação em galeria. Eu tinha essa representação desse escritório, que era um escritório muito mais de ilustração. Eles representavam alguns artistas que... Mas eu tenho formação só em comunicação social, né, na PUC. Mas assim, minha mãe ela dava aula de pintura, então já assim, tinha ali, né, o pezinho, não tem jeito. E fui fazer aula de pintura, faço sempre que eu posso, eu tento fazer um curso aqui e ali, sabe? Prática, né? É prática. Mas hora ou outra, rola uma exposição, uma coisa aqui e ali, é uma coisa que eu gostaria de tentar mais, sabe? Agora que eu tô ficando mais velho, assim, me dedicar às artes é um sonho, na verdade, mas é difícil. É um outro universo.
Uma outra pergunta aqui, do Caio Amaral. Renato é incrível. Como ter uma estabilidade financeira e emocional sendo freela? Boa pergunta. Quem disse que eu tenho? Não, tô brincando. Então, Cara, muita terapia, assim. importante, Outra não? organização, cara, assim, assim, é uma dicotomia, assim, porque a gente pressupõe que o artista ele é uma pessoa desorganizada. A grande maioria é mesmo. Eu era muito desorganizado em algumas coisas, assim, né? A Alemanha foi um bom ensinamento nessa questão, porque eles têm uma vida muito estruturada, as pessoas são muito focadas, assim. Então, eu aprendi muito lá a me organizar. Mas você tem que gastar esse tempo, sabe? De ter uma estrutura desde o seu projeto super organizado, tal, até você acordar no horário certo para estar ali se precisar falar com o cliente, né? Continuar, por exemplo, fazendo prospecção de cliente o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa também que não tem como. E tem que, assim, a questão emocional é muito difícil mesmo, assim. Eu vejo muita gente, ainda mais agora que está todo mundo online, trabalhando de casa. Eu estou tentando cada vez mais sair de casa, sabe? Fazer coisas fora, assim, porque é muito difícil você não ter esse feedback dos outros, né? Quando você trabalha no Sim. escritório, você tá ali com uma pessoa do lado, você fala, o que você acha desse negócio? Aí o cara fala, tá uma bosta. Você fala, cala a boca. Né? Mas você tem um feedback, sabe? Sim. Ou mesmo você olha para o lado e fala, pô, o que você está fazendo? Assim, aí o cara, eu dei uma pincelada aqui em vez de dar ali. Você fala, nossa, assim, sabe? Aquilo você vai aprender tanto e você está sozinho em casa, você não aprende, parece que não aprende nada, sabe? É muito, Isso é uma coisa que faz falta, né? é Presencial. muito unidirecional, né? Você consome, Sim. que nem isso que você está fazendo aqui, é muito legal porque é um retorno, sabe? Você conversa, você troca. Sim. Isso é muito raro, né? No dia a dia você tá ali. Então, a síndrome do impostor, né? Acho que 90% dos designers tem, assim, fala, putz, será que tá bom? Será que, e agora? Né? Eu tenho até hoje, todo mundo tem, assim, né? Não tem como. Mas tem Porque às que, vezes eu acho que, você quer um retorno antes de chegar no cliente, né? exato, Tipo, exato. putz, será que tá legal? Só eu vi por enquanto. A Não, é gente chamava complicado, cara. de simulador de cliente. Você manda, e aí o cara fala, tá mais ou menos. Ai, caramba, tá mais ou menos. Deixa eu arrumar antes de mandar. Mas eu acho tão importante assim, e tá cada vez mais difícil mesmo. Mas é isso, é tentar manter a organização. E uma coisa que também, pelo menos no processo criativo, principalmente quando eu estou fazendo pitch, essas coisas, como a dinâmica é muito rápida, assim, né? Você tem que mostrar serviço muito rápido, de uma coisa, sei lá, fazer um pitch para um projeto, só tem o briefing lá, e você tem que trazer uns style frames maravilhosos, assim. No começo você fala, cara, não tenho a menor ideia do que vai sair. É um pânico mesmo, assim, sabe? Sim. Real, assim, cara, que merda. E aí você começa a fazer, fica uma merda, assim. Aí eu aprendi, eu fiz um método para mim que, assim, tá uma merda, continua. Uma hora, cara, fica bom, assim, não sei como, mas fica bom, sabe? Funcionou. Mas faz parte, né? Faz parte. Sim. Uma pergunta do Fabiano. Boa noite. Conhece o Blender? Acha que vale a pena começar a aprender 3D por ele? Acho, acho legal. Eu também estou tentando aprender ele, né, tal, trancos e barrancos, assim, mas eu acho que é um software super legal, cara, evoluiu pra caramba, é de graça, tem uma comunidade enorme. O problema, que é o mesmo problema que eu enfrento hoje com o 3D Studio Max, é quando você vai trabalhar com outras pessoas. Então, assim, você não acha equipe, por exemplo, para trabalhar com o Max, é muito difícil, que não seja arquitetura. Então, por isso todo Sim. mundo usa cinema. O Blender, eu tenho essa impressão também, assim, que não tem uma... Assim, os freelas que você vai confiar tal, é muito difícil você juntar ainda essa galera, mas eu acho que a tendência é o Blender. Eu acredito muito nele, assim. Ainda Acho que mais vale a pena. por ser gratuito, acho que é um É, bom meio de entrada aí no 3D, né? exato.
Exatamente. Porque eu acho que o conhecimento, a parte técnica, deve ter. Sou leigo em 3D, mas deve ter semelhança com os outros softwares 3D, né? Sim. Tipo, se depois ele partir para o Cinema 4D, ele vai partir do zero. Exatamente, ele já está ali com uma bagagem. É como se aprender a dirigir, assim, você vai ter seus cacuetes ali, né? Tipo, Sim. vai dar umas patinadas, mas é a mesma coisa. Nath, tem uma última pergunta aqui. Se você tem alguma dica, sugestão para dar para a galera que está iniciando aí no mercado de motion, 3D, essa parte digital e artística, né? Cara, mete as caras, assim, não tem medo, sabe? Fala com a galera, pergunta, manda e-mail, manda mensagem, sabe? Não tenha medo de falar com as pessoas que já estão no mercado, tudo é onde eu aprendi, eu acho, com essas pessoas que estavam já um passo à frente, assim. É um mercado que as pessoas no geral, são muito solícitas, sabe? Ajudam muito, querem promover as coisas e tal. E tentar trazer também essas referências de fora do motion, sabe? Porque eu vejo uma tendência muito grande de uma repetição, assim, né? Ainda mais quando a gente fala de mercado internacional, quando eu vejo os comerciais, por exemplo, que tem aqui no Brasil, é uma coisa muito do Brasil, assim, por exemplo, eu não vejo muito personagem na Europa, assim, é muito menos, sabe? Eu não ligo a TV e vejo personagem, eu acho uma pena, mas assim, principalmente se você está vislumbrando um mercado externo, assim, procura as referências externas, que até que não sejam do motion mesmo, sabe? Design, porque Sim. no final, chama motion design, e o design é o mais importante, assim. Tem animação, mas você tem que ter a base ali que carrega a coisa toda, né? Então, Exatamente. procurar essas referências diferentes mesmo, sabe? Que o caminho que abre a cabeça mesmo, né? Sim. Acho que tem uma galera mais nova, pô, tem tanta energia aí, cara, para procurar coisa nova, sabe? Vai ver coisa diferente, assim. Vai para o museu, é legal. Às vezes a gente não faz essa conexão direta, sabe? Eu entendo, Sim. você fala, putz, eu vou no museu, vou ficar lá vendo, eu não gosto sei lá, do Da Vinci. Tudo bem, mas uma hora você vai fazer essa conexão, sabe? Ao longo da vida. É importante consumir, né, cara? Consumir essas referências à arte. Até vou aproveitar, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Kill. O Capivara traduziu pra gente. Você organiza seu dia a dia de freelancer como? Foi difícil a disciplina? Se você puder, Renato, responder ele em inglês, porque eu acho que a única pessoa estrangeira que está aqui, então para ele conseguir entender, que vai ser legal. Digital. Okay, so Kill Digital. That's for you. So I try to organize myself pretty much. Like, I have a lot of discipline. That's something which is pretty much on my sense of being like things forever. So I try to do like every day at starting pretty early in the morning, stopping at the regular time, not spending too much time or like too much overtime. And I think that the discipline is the key for building up not exactly the career of a motion designer, but any career in general. Like, you need to be professional. You need to be there when they ask for you. I think that's the most important thing for most of the people who hire you for a job. They, more than like you are a fantastic designer, but they want to know if you can really do it in time, if you accept feedback, for instance, because that's something also people don't usually accept that much. And so you have to be there, I think, for the client. At least that's how I organize myself. I try to, if I'm working for Germany, I try to work in German time. If I'm working with US, I also try that. And so I think that's, at least for me, that's how I try to organize myself. Show de bola.
Sim. Mas depois de ter falado inglês, você viu que ele comentou que ele fala em espanhol e entende melhor português. Mas foi dada a resposta da melhor forma possível. Espanhol eu já não saberia, bicho. Vamos aproveitar a audiência, Renato. Pedir para o pessoal tirar um print. A hora que a gente faz uma posezinha de uns 5 segundos aqui, ó, para o pessoal tirar um print, me marcar o Renato. Compartilha aí nas redes sociais. A gente tem um alcance cada vez maior. Então, legal. Vamos nessa. Agora é o momento, pessoal. Tira o print aí. Boa! O pessoal dando risada. Você falou tudo em inglês, o rapaz entende inglês. Mas é isso. Renato, muito obrigado, cara, por compartilhar essa experiência, conhecimento, abrir um projeto. Acho que foi a primeira vez que eu ganhei um projeto aqui nas lives, então foi super bacana. Ainda mais num software que a gente não está acostumado a ver ou trabalhar no dia a dia, né? Então foi bem legal, cara. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Não, palavra popular, seu trabalho é foda, cara. O que é? Desculpa, não. Na palavra popular, seu trabalho é foda. Obrigado mesmo, assim. E o que vocês precisarem, manda mensagem, eu tô sempre aí. Show. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de todos e semana que vem tem mais, hein? Quinta que vem tem mais live. Valeu. Boa noite a todos. Tchau. Valeu, obrigado.